Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E hoje vamos fazer mais um Capitalizo Responde, pegando 3 perguntas que foram feitas para a gente lá no nosso Instagram. Todos os dias o pessoal abre uma caixinha de perguntas, né? Eles selecionaram aqui algumas até que vieram repetidas. E já deixo o convite também para vocês nos seguirem por lá, pelo Instagram, pelo Twitter, e também para fazer a inscrição de vocês aqui no nosso canal do YouTube, tá? Vou deixar para vocês aqui o nosso cupom cliente30, que dá 30% de desconto na compra dos nossos produtos. Essa promoção aqui está no final, a gente vai deixar só até o final do mês. E depois vou comentar sobre duas das nossas estratégias, né, que estão nos nossos produtos. A nossa estratégia do rastreador, que são as operações de médio prazo, aqui a gente está falando de 3 a 6 meses, é um pouco mais de trade, vamos dizer assim, e também as carteiras de longo prazo aqui, incluindo as duas do portfólio Thiago Prux. Nós temos a versão alavancada e também a versão aí de longo prazo, tá? E vou deixar também o nosso canal do Telegram aqui para vocês receberem informações. A primeira pergunta, né, pessoal, foi feita pelo Arthur, que quer saber qual é a melhor ação aí, Petrobras ou PetroRio, tá? Primeiro, né, pessoal, é interessante a gente comentar aí sobre a dinâmica do preço do petróleo. A gente percebe uma recuperação desde o ano passado, né? E a gente já comentou algumas vezes que nós temos perspectivas positivas aí para o preço do petróleo, já que nós temos, né, um descasamento entre oferta e demanda. Inclusive tem alguns lugares faltando combustível. Não sei se vocês acompanharam aí no final de semana, por exemplo, a confusão que está lá no Reino Unido, tá? A segunda questão, pessoal, nós já comentamos bastante aqui sobre as duas empresas, né? E elas são de magnitudes diferentes, tá? Então a Petrobras é uma empresa bem maior que a PetroRio, não tem como comparar, e são empresas também que estão em momentos diferentes. No caso da PetroRio, é uma empresa mais focada em crescimento, compra de ativos. Já no caso da Petrobras, vender ativos, diminuir a dívida, e claro, a Petrobras fez um bom trabalho nesse sentido nos últimos anos, tanto que voltou a pagar dividendos. Se nesse momento a gente fosse escolher ou crescimento ou a readequação, vamos dizer assim, que é o caso da Petrobras, nós escolheríamos aqui a PetroRio, tá? Agora, se a gente for pegar empresas do mesmo porte da Petrobras, a gente vai para fora do Brasil, né, e vai comparar com as empresas aí do exterior, tá? E mesmo a Petrobras sendo sim uma das empresas mais baratas, se a gente for olhar em termos de múltiplo, nós preferimos outras empresas, né? Inclusive no início desse ano eu fiz um vídeo comentando sobre o setor, comentando sobre essas perspectivas que acabaram se confirmando, e falei que a maior posição ali do meu portfólio de longo prazo em petróleo era uma empresa lá de fora, tá? Esse ano ela subiu em torno de 80%, enquanto a Petrobras subiu 5, 6%, que está a alta da Petro aqui esse ano, tá? Eu não vou falar o nome da empresa porque ela é uma das nossas recomendações aqui de longo prazo, mas é uma empresa bem redondinha, que também vai pagar dividendos assim como a Petrobras. Mas, por outro lado, não tem problema de dívida, não precisa mais vender ativos, nós não temos receio da interferência do Estado na empresa, né? Se precisar elevar os preços, ela vai elevar. E outra coisa importante, não vai ser afetada aí pelas eleições do ano que vem, e fora que a empresa não tem defasagem de preços, né? Hoje, se a gente pegar o preço do diesel praticado no Brasil em relação ao mercado internacional, tem uma defasagem de 13%, né, pessoal? Eu não estou dizendo que é interessante que o preço suba ou caia, mas enfim, a gente tem que olhar com uma visão aqui de acionista, e nesse caso, para o longo prazo, nós preferimos outras empresas. Porém, se aparecer alguma oportunidade aí de Petrobras no curto prazo, claro que o pessoal aqui da análise pode mandar alguma operação. A segunda pergunta, pessoal, diz respeito ao dólar, né? Muita gente tem nos perguntado se o dólar vai subir, se o dólar vai cair, que é a pergunta da Leila, que quer saber aqui se o dólar pode voltar lá para casa dos R$4. A Capitalizo, tá, pessoal, tem uma visão um pouco diferente do resto do mercado em relação à questão do dólar. Desde 2017 nós temos a mesma visão, que é dólar forte. O que significa dólar forte para a gente? Dólar acima de 4,50, até porque a gente já tinha uma expectativa que em algum momento, a gente não sabia quando, os Estados Unidos voltariam a elevar juros, né? A gente nem estava contando com crise do ano passado, e que isso potencializaria, né, uma alta do dólar em relação ao real, tá? A gente está falando sempre aqui de dólar e real, tá? E quando a gente olha para a economia, tanto americana, para a economia brasileira e para outras questões aqui no curto prazo, quando a gente fala de economia, que é nos próximos 1 a 2 anos, né, a gente imagina sim que o dólar possa permanecer forte, tá?
A partir do ano que vem tem chance já dos Estados Unidos começar a elevar juros, a partir do ano que vem ou na virada do ano para 2023. Aqui no Brasil, né, é normal, mas sempre tem algum tipo de instabilidade política ou econômica, isso acaba interferindo aqui na questão do dólar, e ano que vem tem ano de eleições. Mesmo que seja muito cedo ainda para falar em eleições, hoje o cenário que a gente poderia traçar é um cenário de volatilidade, tá? Ah, mas o dólar pode bater R$4, tudo pode acontecer, né, pessoal? Mesmo que seja alguma coisa improvável, né, na nossa avaliação, o dólar bater R$4. Mas várias vezes aqui, mesmo que a gente considerasse desde 2017, o dólar flutuou bastante, né? Nós tivemos aqui em junho o dólar subindo, depois teve uma queda grande, tá? Então a gente continua acreditando sim no dólar acima de 4,50, se ele vai bater 6, se ele vai bater 5, aí depende muito mais do mercado do que da gente. E quando nós olhamos aqui no gráfico, né, pessoal, ele tá nessa zona aqui que vai de 5 até perto dos R$6 desde o início do ano passado. E para se falar em dólar mais baixo, né, pessoal, ele tem que perder esses R$5, tá? Se o dólar perder os R$5, a gente poderia falar em dólar mais baixo, mas a gente não acredita em dólar fraco, tá? E como a gente comenta sempre, né, pessoal, é importante que o investidor pense globalmente também, independente do dólar estar subindo ou caindo, ter uma exposição também em dólar ou empresas exportadoras. Tanto que todas as nossas carteiras, ou de fundos imobiliários, fundos de investimento, ações por longo prazo, as recomendações de médio e de curto prazo, todas as nossas recomendações também têm ativos no exterior e a gente pode alocar em estoques ou mesmo em BDRs. E para finalizar aqui, né, pessoal, pergunta do André, que ele perguntou, né, Via Varejo caindo muito. É uma boa hora, é uma boa opção de compra? Nós já falamos muito sobre Via Varejo, tá, pessoal? Pensando no longo prazo, nós também temos uma visão diferente da maioria dos investidores e analistas aqui no Brasil, já que nós não achamos Via Varejo uma boa opção para o longo prazo. A empresa vai crescer nos próximos anos, sim, até porque o e-commerce tem uma penetração baixa. Agora, quando nós olhamos no longo prazo, nós não acreditamos, levando em conta a situação atual da empresa, né, que ela vai ser uma das empresas que vai capitanear, né, todo esse movimento aí de consolidação do mercado, tá? Então nós preferimos outras empresas com exposição aqui no Brasil e também outras companhias que têm exposição não só no Brasil, mas também no restante aí da América do Sul e da América Latina, tá? Que é o continente aí onde nós vamos observar o maior crescimento percentual do e-commerce. Então nós preferimos outras empresas que têm uma situação financeira mais adequada, que têm um marketing mais redondinho, que têm um marketplace melhor e que também tem uma logística mais ajustada, tá? Agora, para o médio prazo, né, incluindo as operações aqui da nossa estratégia do rastreador de tendências, nós gostamos muito de Via Varejo, tá? Demais, né? Até porque toda essa baixa em todas as ações do mercado, praticamente, se a gente pegar as principais lojas americanas, Magalu e Via, as ações aí despencaram, né? A gente sabe que o mercado também acaba exagerando para cima ou para baixo. Então, nessa estratégia aí com o objetivo de 2, 3 a 6 meses, a gente gosta, né? Inclusive, na última operação que nós fizemos em Via Varejo, que foi a compra aqui e a venda aqui, né? Que a gente olha pelo gráfico, o momento de comprar e o momento de vender, até que a operação não deu muito ganho. Deu um ganho até abaixo da média, foi na casa de 14%. Nós ganhamos dinheiro sim nas opções de Via Varejo, deu em torno de 150% de ganho, mas mais importante do que os ganhos, né, foi que depois que nós recomendamos a venda de Via Varejo, a ação despencou, né? O pessoal recomendou a venda lá na casa dos 14, hoje ela fechou em 8,10, ou seja, os nossos clientes, né, que seguiram a estratégia se protegeram aqui de uma queda de mais de quase 44%, tá? Então a gente tá de olho sim em Via, né? Só tá esperando ela dar um sinal de vida aqui para a gente se posicionar e conseguir aproveitar, né, pessoal? Se só voltar lá para casa dos R$14, tem a possibilidade da gente ganhar bastante dinheiro, lembrando que aí no início do ano as ações estavam próximas a R$20, né? No ano passado ali estava quase em R$21, então a ação perdeu mais de 50% do seu valor. E nessa estratégia do rastreador, até porque ela tem muita volatilidade, ela acaba aqui respeitando boas tendências. Então, para longo prazo, né, ou para o longo prazo, a gente entende que tem opções melhores, mas para médio prazo, sim, nós estamos de olho bem abertos aqui, com o dedo no gatilho já, para mandar alguma recomendação aí de compra de Via Varejo, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês.
né? Essa estratégia de via varejo que eu comentei ali da operação é a nossa estratégia do rastreador, que são as suas operações aí de 3 a 6 meses. Está bem positivo esse ano, em torno aí de 24%, 25%. Desde janeiro do ano passado está 81 contra menos 6 do Ibovespa. E desde 2017, aqui de julho, 1.875% contra 64% do Ibovespa. Essa é para quem gosta de uma gestão mais ativa, tá? Não é operar todo dia, pelo contrário, mas é uma gestão mais ativa. E nós temos aqui, por exemplo, os portfólios Thiago Prux de longo prazo, né? Os dois estão performando muito bem, se a gente pegar nos últimos 12 meses em relação ao S&P e também em relação ao Ibovespa, né? Eu coloquei os dois até porque é uma estratégia que tem ações internacionais também e tem muita exportadora. Se a gente pegar a carteira de longo prazo aqui, buy and hold está 65% contra 37,17% e a alavancada 71% contra 37,17%. Lembrando que a carteira alavancada é a mesma de longo prazo para aquele investidor que quer comprar e basicamente segurar, né? Só que tem operações de opções e long short. E as duas estão performando muito bem em relação ao Ibovespa desde abril de 2017, tá certo, pessoal? Não esqueçam, aproveitem o desconto aí os últimos dias, né? Vou deixar para vocês aqui na descrição os outros produtos, ou todos os nossos produtos. Lembrando que a carteira Thiago Prux de longo prazo está nesse produto aqui, carteiras. E se vocês querem a estratégia do rastreador, querem conhecer as carteiras de longo prazo, Thiago Prux e a alavancada também, o nosso produto completo tem todas as nossas recomendações. E claro, vocês podem entrar em contato aí com a gente pelo e-mail e pelo WhatsApp também. Já pode mandar um áudio, uma mensagem, para vocês entenderem como a Capitalizo pode ajudar vocês nos seus investimentos, tá certo, pessoal? Um grande abraço e uma ótima semana a todos. Até mais!